Olá, amigos, amigas. Boa tarde a todos. Como é que vocês estão por aqui? Eu sou a Graça e neste vídeo vamos falar do que foi o reviralho na altura, na época salazarista em Portugal. Portanto, como eu já disse em vários vídeos, eu estou a fazer uma série de vídeos sobre a época salazarista, a ascensão de Salazar ao poder, o que se contava e o que se ocultava durante o Estado Novo, os anos de Salazar, e está baseado numa coleção de livros que eu tenho sobre a época de Salazar, tudo contado ao pormenor, escrito por vários jornalistas. Portanto, quando aparecer assim um jornalista novo de um artigo que eu leia para vocês, eu digo o nome dele. Nós estamos aqui no primeiro livro da coleção, de 1926 a 1932. Portanto, estes meus primeiros vídeos estão baseados neste primeiro livro da coleção e ainda estamos na altura que Salazar chegou ao poder. Nos arquivos do meu canal YouTube, as playlists vão ficar separadas, então todos estes vídeos relacionados com este primeiro livro da coleção estão na playlist A Ascensão de Salazar, de 1926 a 1932. Se por acaso vocês se interessarem, se chegaram aqui agora e que não viram vídeos anteriores, podem entrar nessa playlist e ver os vídeos anteriores. Nós vamos aqui para a página 20 deste livro, que fala do que foi o reviralho na época de Salazar. Portanto, foi uma revolução que nós tivemos em Portugal, a 7 de fevereiro de 1927 em Lisboa. Portanto, forças governamentais concentram-se na parada do quartel de metralhadoras em Campolide, logo depois de instalar a revolta. Há aqui uma fotografia de 1927 em Lisboa, essa tal revolta que se deu o nome de Reviralho. Portanto, esta fotografia data de 1927. E trata-se dessa tal revolta. Agora, o que é que foi o reviralho? Portanto, fazendo um resumo para quem entrou aqui agora, Salazar foi chamado depois da revolta do 26 de maio de 1928 para chefiar o Ministério das Finanças, porque o país estava no caos e estava a ser governado por uma junta militar. E convidaram Salazar, por ser um dos melhores economistas que passou pela Universidade de Coimbra, para gerir as finanças do país, que estava no caos. E depois, com o andamento da carroça, ele foi-se instalando no poder, instalou uma ditadura fascista em Portugal de quase 50 anos, até à Revolução de 1974. E se nós formos àquilo que nós... às frases típicas do que a gente conhecia da época de Salazar, por exemplo, de dizer que somos um país de brandos costumes, é uma pura mentira. Nós nunca fomos um país de brandos costumes, porque tivemos sempre em guerra e só deixamos de ter guerras e realmente sermos um país de brandos costumes a partir da Revolução e desde que somos um país democrático. Só a partir daí é que nós temos sido um país realmente de brandos costumes. Vamos aqui então ver o que é que o livro diz sobre o reviralho. Portanto, isto vem na página 20 e 21 e 22 e 23 deste primeiro livro sobre Salazar. Se você gosta desta parte de história, fique no vídeo. Eu não estou a inventar nada, portanto, isto foi escrito por jornalistas. Portanto, o reviralho. Salazar, pela obra consistente nas finanças e pela solidez política e ideológica do seu projeto autoritário, conseguira reunir em torno de si a maioria das direitas que sustentavam o regime saído do 28 de maio. Mas antes de, em 1932, chegar à presidência do Ministério, teve de suplantar também aqueles que se encontravam fora do regime, o reviralho. Portanto, se vocês querem, o reviralho, portanto, eram as pessoas que não estavam de acordo com as políticas que estavam a adotar da parte de Salazar. Houvera já algumas revoltas que a ditadura sempre conseguira jugular e reprimir com a prisão,
a deportação, o exílio. Mesmo Franco Nogueira, no seu panegírico da ditadura e de Salazar, reconhece que há entre deportados e exilados algumas centenas. A mais importante fora a de 3 a 7 de fevereiro de 1927, no Porto, chefiada militarmente pelo general Sousa Dias, e que contara com o apoio de figuras como o comandante Jaime Moraes e os capitães Jaime Cortesão e Sarmento Pimentel. Durante 5 dias, a cidade esteve a ferro e fogo. Para combatê-la foi destacado o próprio ministro da Guerra, general Passos e Sousa, e fora necessário deslocar um contingente de 1.200 homens, comandados pelo general Farinha Beirão. Contou, desde o início, com o apoio de unidade de Penafiel, Valência e Vila Real, mas Lisboa só entrou tardivamente na contenda, a 7, com cerca de 150 marinheiros e 600 militares da GNR, secundados por muitos civis armados, liderados pelo comandante Agatão Lança e pelo almirante Câmara Leme. A rendição só ocorreu na tarde do dia 9. A revolta terminou com a prisão e deportação da maior parte dos intervenientes. Na Madeira, nos primeiros dias de abril de 1931, dá-se outra importante revolta. Unidades militares do Funchal proclamam o Estado revolucionário. Prendem as autoridades locais e ocupam os serviços públicos. Fazem uma proclamação ao Exército e à Nação e conseguem o apoio da oficialidade exilada com o general Sousa Dias à cabeça. O movimento alarga-se aos Açores, a São Tomé e Príncipe e à Guiné. A meio do mês são animados pela proclamação da República em Espanha e o exílio do rei Alfonso VIII. Portanto, continuando, o governo de Lisboa envia uma importante força expedicionária para procurar dominar a revolta. Nos navios Vasco da Gama, Carvalho Araújo e Niassa, comandante pelo ministro da Marinha, Almirante Magalhães Correia. Esta é secundada por 2 cruzadores britânicos. A 28 de abril, as forças governamentais desembarcam no Caniçal. Desembarcam também 3 pelotões de fuzileiros britânicos. A resistência é encarniçada, mas a desproporção de forças e, sobretudo, de armamento é grande. E a 2 de maio o general Sousa Dias capitula. Na Guiné, a capitulação terá lugar no dia 7, depois de saber da derrota dos Açores e da Madeira. Depois, a 26 de agosto, ocorre nova tentativa revolucionária, desta vez no continente, liderada pelo tenente-coronel Ultramachado. Atinge alguns quartéis de Lisboa, como a Artilharia 3 e o Regimento de Metralhadoras 1 no Alto do Parque Eduardo VII. Refugiado no quartel do Carmo, o governo entrega a direção das operações ao general Farinha Beirão. Há combates violentos na Rotunda, Amoreiras, Avenidas Novas e Laranjeiras. Atenção que esta revolução foi pior que a do 25 de Abril, porque a do 25 de Abril foi verdadeiramente pacífica, quando nós acabamos com a ditadura fascista em Portugal. Foi verdadeiramente pacífica, apesar de termos tido 5 mortos, comparado com o que nós já estávamos habituados a outras revoluções, onde havia muito mais mortes e mais feridos e deportações a exilados e isso tudo. O 25 de Abril foi realmente, por alguma razão, foi a Revolução dos Escravos, né? Portanto, continuando, uma coluna dirigida pelo coronel Dias Antunes avança de Queluz e da Pontinha sobre Lisboa. Para detê-la, uma força militar afeta à ditadura e integrando tropas da cavalaria e do batalhão de automobilistas monta uma barreira em 7 rios. O confronto da Açaí, no Jardim Zoológico. Só cerca das 20 horas se dará a rendição. De conjunto, segundo Luís Farinha, as revoltas tinham resultado em mais de 200 de mortos e cerca de 1 milhar de feridos. Portanto, para vocês terem uma ideia,
Desculpem. Para vocês terem uma ideia, como eu estava a dizer, comparado, só nesta revolução, portanto, tinham resultado mais de 200 de mortos e cerca de milhares de feridos. Para as ilhas e colónias, partiram mais de 1,5 milhar de prisioneiros, na condição de deportados sem culpa formada, permanecendo aí com residência fixa durante anos. Portanto, vocês sabem que no tempo do fascismo os prisioneiros políticos eram muitas vezes deportados para São Tomé, para o Tarrafal, para Cabo Verde, etc. Para os restantes implicados, restava o afastamento do exército ou da função pública e a residência fixa em várias cidades do país, Peniche, Elvas, etc. Esgotava-se o reviralhismo. E esgotara-se porque o seu único projeto era o de reconstituir o Bloco Político Social do 5 de outubro. Ora, este bloco fora rompido precisamente pela ditadura. Estes homens nada possuem agora para oferecer ao país, diz Franco Nogueira, o já citado biógrafo de Salazar. Propunham de novo um projeto antigo, o regresso ao regime de Assembleia, mas fora este que precisamente conduzira ao 28 de maio. Aderem à ditadura os monárquicos, os católicos, a maioria das forças armadas, os liberais conservadores republicanos, a classe média e a pequena burguesia. A maior parte do país era pobre, coitado. Pobre ficou até ao fim da ditadura, vocês sabem disso. A despeito do duro preço pago pelas classes assalariadas, com a política financeira restritiva. Escreve Fernando Rosas, o facto é que o governo consegue controlar os seus efeitos, e não só politicamente, quer através da estabilização duradoura dos preços e da fixação de preços políticos para certos bens essenciais, quer através de medidas de investimento público ou de intervenção reanimadora na economia, absorventes de parte do desemprego, beneficiando de um indiscutível consenso por parte dos vários setores das classes dominantes, cujos interesses contraditórios o Estado concerta no quadro de um equilíbrio instável e, obviamente, condicionador do desenvolvimento. A nova política económica conquista a neutralidade benevolente dos grupos sociais intermédios e remete para a defensiva ou para o isolamento o movimento sindical das classes operárias. Aqui está. As classes operárias, no tempo do Salazar, não tinham direitos nenhuns. Aliás, os sindicatos até eram proibidos de existir e os seus chefes eram presos, não é? Vamos sabendo tudo isto ao longo dos vídeos. Eu vou acabar por hoje, para este vídeo não ficar longo. Isto vai ser um bocadinho todos os dias, portanto, se você gosta de história e saber o que é que aconteceu na época do Salazar, nada melhor do que se inscrever neste canal e ir acompanhando todos os dias um bocadinho o que foi realmente a ditadura fascista, porque muita gente diz não importa o quê sobre Salazar e a sua governação em Portugal. Portanto, amanhã vamos para Presidente do Ministério. Salazar sobe a Presidente do Ministério. E é o que nós vamos falar no meu próximo vídeo. Um beijinho para vocês, que isto não pode ficar mais longo. Um beijinho, bye bye, até amanhã. Uma boa tarde para vocês. Bye, beijinhos, amigos.